A gente trouxe informações aqui no canal alguns dias atrás, uma delegada que trabalhou com o Anderson Torres, confirmando que teve em tese ali pressão sim para que se enquadrasse o Partido dos Trabalhadores como sendo aliados a facções criminosas e tentando inclusive vender ideias de que fake news de compra de votos na Bahia, em algumas regiões aqui do Nordeste, feitas pelo Partido dos Trabalhadores, eram verdadeiras, mas que na prática elas não aconteciam. Agora, informações compartilhadas, inclusive, por alguns portais de notícia, dão conta de que a Polícia Federal tem materialidade para desconstruir a narrativa criada pelo Anderson Torres e pelo Silvinei Vasquez de que no segundo turno das eleições de 2022 aconteceu o que aconteceu em relação à opressão de eleitores aqui no Nordeste que tinham dado maioria de votos ao presidente Lula por causa do risco de compra de votos. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre informação importante ainda sobre aquele caso lá do segundo turno das eleições de 2022, que vai fazer um ano, inclusive agora no final desse mês, que desmentem as versões tanto da defesa do Anderson Torres em depoimento, quanto do próprio Silvinei Vasquez, de que as operações foram mais intensas no segundo turno de 2022 no Nordeste e em algumas regiões do Brasil, porque existiam vários indícios de possibilidade de compra de votos. A polícia fez a investigação e descobriu que os dados, que inclusive seriam em tese utilizados para dar respaldo a essa informação, não tem pé nem cabeça, já que normalmente compra de votos se intensificam em eleições municipais, ou seja, o entendimento e a análise foi totalmente freestyle, feitas ali pelo Anderson Torres e pelo Silvinei Vasquez em tese para colocar essa operação em prática. E a gente vai lembrar que apesar de toda a máquina do bolsonarismo contra o Lula, contra a democracia, contra nós nordestinos, a gente ainda conseguiu dar a vitória para o presidente Lula sim, em alguns lugares como na Bahia e no Piauí, de forma acachapante. Segundo informação publicada aqui no Globo, PF reúne dados que contrariam Anderson Torres e ex-diretor da PRF sobre blitz do segundo turno. Defesas de ex-ministros do governo Bolsonaro e de Silvinei Vasquez alegam que risco de compra de votos motivou a operação nas eleições de 2022, mas crime é mais comum em pleito municipal, ou seja, não teria em tese conexão com a narrativa que eles estavam falando. Inclusive não tem dados que respaldem a narrativa da defesa, tanto do Torres quanto do próprio Silvinei Vasquez. A Polícia Federal está reunindo dados sobre compra de votos em eleições que deve contrariar a principal tese das defesas de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Silvinei Vasquez, então chefe da Polícia Rodoviária Federal, para justificar operações da corporação no dia de votação do segundo turno no pleito do ano passado. Os dois ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro argumentaram que o número elevado de blitz em estradas do Nordeste visava combater esse tipo de crime. Segundo investigadores, no entanto, o histórico aponta para a predominância desse ilícito em eleições municipais e não em pleitos gerais. O levantamento feito pelo Globo, com dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostra que em 2022 foram abertos em todo o país 74 processos por acusações de compra de votos. Em comparação ao pleito municipal de 2020, houve 1.076 ações do tipo, quase 15 vezes mais. Já a eleição geral de 2018 resultou apenas em 61 processos por compra de votos. No Nordeste, que concentrou quase um terço das abordagens a veículos no país no segundo turno de 2022, 2.887 motoristas parados, de 9.113 totais, não foi a região que teve o maior número de suspeitas de compra de votos no ano passado. Ainda de acordo com os dados da Justiça Eleitoral, a maioria dos processos desse tipo foi registrado no Norte, em seguida vieram o Nordeste e Sudeste, ou seja, não faz sentido essa narrativa criada ali pelo Anderson Torres e pelo próprio Bolsonaro. Sem falar, inclusive, que o documento encontrado no celular da Marília Alencar, delegada que trabalhava, inclusive, com o próprio Anderson Torres, ela traz informações que havia um aumento da pressão da pasta para que se criasse relatórios ou se incriminasse de alguma maneira o Partido dos Trabalhadores, ou associando o partido com facções criminosas, e ela disse que até tinham denúncias trazendo, inclusive, esses relatos, mas que não tinha provas.
e também as denúncias em relação a compras de votos que chegavam, segundo ela, massivamente, mas que quando ia se fazer a checagem, concluía-se que não havia nenhum tipo de relação. Um texto achado no celular de Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, registra que houve aumento de pressão na pasta para coibir crimes eleitorais. É citada a reunião em que ela foi questionada se seria possível atestar uma alta que justificasse ampliar o efetivo no segundo turno. Abre aspas. Concluímos que não havia esse incremento em número de registros flagrantes e etc. Não existia base legal que justificasse o aumento das operações policiais da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, muito especificamente aqui no Nordeste, e que inclusive ignorasse uma decisão tomada pelo TSE que não se tivesse essas blitz para impedir, por exemplo, que eleitores do presidente Lula e de qualquer outro candidato chegasse ao seu destino eleitoral. Aqui no Nordeste a gente viu claramente a perseguição, a democracia venceu e agora todos aqueles que tentaram contra a democracia serão responsabilizados. Inclusive, na semana que vem, será votado ali o relatório feito pela CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e é provável que o seu Jair Messias Bolsonaro apareça entre os nomes a serem indiciados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia brasileira. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.